Shalom, tudo bem? Eu não sei qual é o momento que esse vídeo vai chegar até você, mas eu vou deixar essa palavra aqui. E é algo muito profundo. Existe um momento nas nossas vidas onde parece que nós estamos vivendo uma grande tempestade, mas nem sempre essa tempestade está do lado de fora. Às vezes a tempestade está dentro de nós, nos aprisionando, trazendo uma tristeza que se prolonga, uma decepção que ainda não conseguimos superar, uma perda, uma enfermidade, um diagnóstico que mudou toda a situação. Talvez você esteja enfrentando uma depressão, que talvez esteja vivendo uma situação dentro da sua própria família, ao seu redor, no seu serviço. E pouco a pouco aquilo começa a tirar você do centro da vontade de Deus. E aí você olha para tudo isso e pensa, eu não sei nem como eu vou sair dessa situação. Mas hoje eu quero lembrar você de algo muito importante. Jesus está no meio de toda essa tempestade, mesmo ela sendo interior. Existe uma passagem em Mateus 8 que conta que Jesus entrou em um barco e os discípulos foram com ele. E de repente uma grande tempestade começou e as ondas cobriram aquele barco. E o vento começou muito forte, soprar de lado a lado. Mas você sabe onde Jesus estava neste momento? Dormindo dentro do barco. E o mais impressionante é que Jesus estava dormindo e mesmo com Jesus ali todos eles estavam apavorados. E aí os discípulos disseram, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus levantou e perguntou, por que temeis, homens de pouca fé? Depois Jesus respondeu, repreendendo o vento e o mar, e tudo se acalmou. E ali em Mateus 8, 27, nos diz que os discípulos ficaram admirados com tudo aquilo. E quem é esse, que acalma o vento? E o vento obedece, E olha para isso, a tempestade era real, O vento era real, o medo era real, o pânico, o pavor era real. O medo dos discípulos era real, mas Jesus também estava ali. E ele estava no barco com todos aqueles discípulos apavorados. E talvez seja essa palavra que você precisa receber neste momento. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência dele. Jesus estava dormindo, mas continuava no barco. Talvez você esteja perguntando, Senhor, aonde é que tu estás, neste momento de aflição que eu estou vivendo? E eu quero te falar algo. Ele continua aí, no meio do vento, das águas, da enfermidade, do diagnóstico, da dor e daquilo que você muitas das vezes nem consegue explicar porque você está vivendo. Jesus continua aí. E existe outra passagem que também fala de uma grande tempestade. Em Mateus 14, os discípulos estavam no mar quando Jesus apareceu andando sobre as águas. E eles ficaram assustados, mas Jesus disse, ali em Mateus 14, 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que forte essa palavra, Sou eu. Jesus não começou dizendo que a tempestade não existia. Ele simplesmente mostrou que ele estava ali, no meio daquela tempestade. Pedro então olhou para Jesus e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E Jesus respondeu, vem. Então Pedro saiu daquele barco com o foco aonde? Em Jesus. E começou a andar sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava. Enquanto o foco dele era Jesus, ele caminhava sobre as águas. Enquanto ele confiava na palavra de Jesus, ele avançava. Mas então Pedro começou a olhar o quê? O vento, a situação, a circunstância, o medo. E aí começou a olhar o tamanho da onda e sentiu medo e começou a afundar. A Bíblia diz ali em Mateus, 14:30, que mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E aí foi onde ele pediu para o Senhor salvá-lo. E imediatamente Jesus fez o quê? Estendeu as mãos. Logo Jesus estendeu as mãos e o segurou. Então, Pedro estava afundando, mas Jesus estava onde? Estava perto. Pedro perdeu totalmente a estabilidade quando ele tirou os olhos do Senhor, mas não perdeu o alcance das mãos de Jesus. E talvez você esteja realmente vivendo exatamente isso, Talvez você esteja olhando tanto para aquilo que está acontecendo ao seu redor, que já não consegue enxergar as mãos de Jesus. O problema parece tão grande, o diagnóstico parece tão decisivo, parece que o médico deu a última palavra, sendo que a última palavra tem que ser de Deus. A tristeza parece não ter fim, a depressão parece cada dia pior. Mas eu quero te lembrar de algo. A tempestade não é maior do que o Deus que você serve. E eu não estou aqui dizendo para ignorar
tudo isso que você está passando. Se existe uma enfermidade, procure um tratamento. Se existe uma depressão, procure ajuda. Se existe um diagnóstico, siga as orientações dos profissionais, porque eles estão, cuidando de você. Mas não enfrente tudo isso acreditando que está sozinho. Traga Jesus para o centro desta situação. Porque Jesus, ele não está apenas esperando a tempestade acalmar para depois ele aparecer para você. Ele está no meio dela. Ele estava no barco. Ele estava sobre as águas. Ele estava perto de Pedro quando Pedro começou a afundar e estendeu as mãos para Pedro. E ele continuava presente, tanto nas escrituras como hoje em dia. Talvez você ainda não veja a calmaria. E talvez as respostas ainda não tenham chegado como você queria. Talvez você ainda não entenda por que está passando por todo esse processo. Mas existe uma coisa que você pode ter certeza. Deus não abandonou você. Não confunda o silêncio do Senhor como um abandono. Não confunda a demora com um esquecimento. Não confunda a tempestade com a ausência do Senhor. Porque Jesus continua no meio do vento, no meio das águas, da enfermidade, do diagnóstico, da dor e daquilo que você ainda não conseguiu resolver. E se Ele está aí, ainda existe esperança. A tempestade pode ser grande, mas Jesus é muito maior do que ela. O vento pode até ser forte, mas Jesus continua no controle deste vento. As águas podem estar agitadas, mas é o Senhor que pode acalmá-las. A mão de Jesus continua estendida. Então, nesta semana, nesta noite, quando você olhar para aquilo que está acontecendo e não conseguir entender, lembre-se bem, Jesus está no meio da sua tempestade. O mesmo Jesus que acalmou o mar, o mesmo Jesus que segurou Pedro pela mão, continua sendo o mesmo Jesus que opera hoje em dia. E ele continua presente na minha história, na sua história. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa crer que o mesmo Deus que operou em toda aquela tempestade é o mesmo Deus que vai continuar operando nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Fique com Deus.